E olha, mesmo com a necessidade, inclusive, de mudança de regras para que possa ser empossado, senhoras e senhores, Aloysio Mercadante foi confirmado agora à tarde para assumir o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Margarete Menezes aceitou o convite do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Cultura no ano que vem. Já a senadora Simone Tebet, altamente cotada para ser a próxima ministra do Desenvolvimento Social, não conversa pessoalmente com o Lula há mais de um mês. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu a sós durante 30 minutos com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre os temas que foram discutidos, eles conversaram sobre o funcionamento do Ministério da Economia e também outros assuntos. Ao final do encontro, eles não falaram com os jornalistas que lá estavam. Haddad prometeu que deve anunciar os nomes que integrarão a sua equipe ainda hoje, terça-feira. Entre esses nomes, já está confirmado o economista Gabriel Galípolo, que será o secretário executivo de Haddad no Ministério da Fazenda, o que nós chamamos aqui de número 2 da pasta que vai gerenciar a economia brasileira pelo próximo mandato presidencial. Senhores, deixa eu conversar aqui com o nosso time para a gente começar a tarde desta terça-feira. Temos muito o que falar hoje e hoje o nosso time é formado por Jorge Serrão, o nosso Tomé Abduche e Fernando Conrado mais uma vez aqui no 3 em 1. Senhores, ótima tarde, sejam todos muito bem-vindos. Serrão, eu começo com você, porque na coletiva hoje de imprensa em que Lula fez ao lado de Geraldo Alckmin e de alguns ministros que já foram nomeados, ele crava o nome de Mercadante para o BNDES. E uma coisa que me chamou bastante atenção, eu quero muito ouvir uma avaliação sua, é que nós estamos, na realidade, vivendo um período um pouco de lua de mel entre Alckmin e Lula. Queria muito uma avaliação sua. Mas teve uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva hoje que me chamou bastante atenção, em que ele fala com todas as letras: acabou a época das privatizações no Brasil. Acabou. No meu governo não terão privatizações. E nesse momento específico em que Lula falou isso, eu vi o enquadramento na cobertura da Jovem Pan News, estavam lá Alckmin e Lula. E eu fiquei muito curioso olhando justamente a reação de Alckmin a essa fala de Lula. E confesso que eu tenho uma perspectiva, Serrão, eu quero muito ouvir uma opinião sua. Até quando essa lua de mel ela vai continuar? Porque com um discurso mas tão voltado à esquerda que Lula tem hoje, como é que o Alckmin vai se virar? Saudações, meus amigos e amados haters. Olha, esse aí é o grande desafio do próximo governo com essa dupla Lula e Alckmin. Um não combina exatamente com o outro. Um acaba sendo ideologicamente a negação do outro. Agora, como que essa chapa foi montada? Aí é que vem o grande mistério lá de trás. Lula teve Alckmin como vice, em princípio, para discurso externo, para dar um verniz de que ele acenaria para o centro, sendo um homem reconhecidamente de esquerda. Só que isso aí é papo furado, isso aí é conversinha do boitatá. A realidade política é que o establishment recolocou Lula no jogo eleitoral, não para que ele vencesse totalmente a eleição, mas para que ele tivesse ali, no encosto dele, alguém que fosse de total confiança do establishment. E esse homem é Geraldo Alckmin. Da mesma forma, né, a gente tem que lembrar que nós temos no Brasil hoje a preponderância do poder judiciário, a preponderância de um dos ministros do Supremo, que se chama Alexandre de Moraes. E ele é homem ligadíssimo a Alckmin. Já cantei até essa pedra aqui. Há um risco muito grande de o PT identificar que Alexandre de Moraes possa ser um problema para Lula, uma sombra de poder para Lula, para facilitar Alckmin. Se o PT identificar isso, quem vai ser alvo de ataques do PT será Alexandre de Moraes. Ele não vai ser atacado pelo bolsonarismo, não. Ele vai ser atacado pelo próprio PT. Então, ele deveria ficar atento a esse movimento brusco que o PT pode fazer dentro do jogo de poder que vai se estabelecer para Lula e Alckmin. Alckmin, por enquanto, não é o queridinho do PT. Toda vez que a gente olha o semblante, tanto da Gleisi Hoffmann quanto de Aloysio Mercadante, quando eles estão próximos do Alckmin,
eles estão sempre fazendo uma cara estranha, nem sempre com aquela concordância total. E Lula vem com a política totalmente, o discurso até agora é esquerda. Não vai ter mais privatização, vou conversar com o MST, vamos criar aí o diálogo, vamos regular a mídia. Tudo coisa da pesada, que ele está sendo absolutamente sincero. Ele não está enganando ninguém nas suas intenções. Agora, isso bate com o que seria o perfil do Geraldo Alckmin, que é a sombra dele. Mas é bom tomar cuidado com o que pode acontecer com Alexandre de Moraes. Quem tem mais a perder num conflito entre Lula e Alckmin é Alexandre de Moraes. Aliás, parabéns para você, hein, ministro Alexandre de Moraes. Hoje, seus 56 anos. Nasceu na tarde de 13 de dezembro de 1968, no mesmo dia que de manhã foi promulgado o Ato Institucional número 5. Que dia para nascer, hein? Muito bem. Conrado, ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso 3 em 1. Conrado, eu fiz essa pergunta ao Serrão porque realmente, né, o governo ainda não tomou posse, foi diplomado, mas ainda não tomou posse, e existe uma certa lua de mel, todo o início de governo é aquela coisa, o sentimento de esperança, enfim, e aí depois do desenrolar nós vemos os conflitos que vão acontecendo, mas é muito visível o que a gente já está prevendo aqui de um conflito entre Lula e Geraldo Alckmin, ou não? Ou você acha que esse conflito ele não vai acontecer? Eu me refiro a esse conflito justamente pelo fato das nomeações estarem acontecendo e o campo petista estar avançando cada vez mais nessas nomeações e aquela denominada frente ampla não existir, pelo menos até o momento. Mas foi uma grande palhaçada que só o Alckmin acreditou, né? Quando o Alckmin é trazido para isso, a gente tem todo o nosso establishment se reestruturando. A gente tem que lembrar uma coisa, muito foi falado sobre terceira via nas últimas eleições, mas a grande terceira via que a gente teve lá em 2018 foi o presidente Jair Bolsonaro. O povo não queria nem o Lula, né, nem o PT representado pelo Haddad, que era o poste do Lula, e nem Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin fez 5% dos votos. Foi uma vergonha naquelas eleições e acabou ganhando aí Jair Bolsonaro como uma terceira via. Nessas eleições, a gente tem uma reestruturação completa do sistema. O sistema que havia tirado o Lula, né, acaba tirando o Lula e o PT do poder, acaba trazendo o Lula novamente, que não aparece uma outra força para lutar contra Jair Bolsonaro. E aí a gente viu todo esse rearrange. Um bom exemplo disso é a própria lei das estatais. O Aloysio Mercadante não poderia participar do BNDES, porque nas leis das estatais não autoriza que algum membro, dirigente de partido político, nos últimos 36 meses, se não me engano, faça parte de uma estatal. Aí o Lula, ao invés de pensar em trocar, bom, se não pode ser o estadante conforme a lei, vamos botar um outro nome. Não, eles preferem mudar a lei. É isso que o PT faz. Então, essa grande lua de mel que a gente fala é quando ainda tem um butim para ser repartido entre os parceiros. Daqui a pouco não vai existir mais. A gente está vendo os absurdos desses nomes. Quando a Margarete Menezes, aí, que foi colocada agora para cumprir essa lei de cotas, agora a gente tem, né, no governo que era só homens indicados, agora a gente tem uma mulher negra, nordestina e gay fazendo parte do governo. Ou seja, nossa parte de cotas já está cumprida, não briguem mais com o governo. E quando eu penso nisso, eu me lembro sempre de uma grande obra dela, que eu me comovo, que diz o seguinte, ó: E faraó, faraó. E aí eu me sensibilizo muito com essa grande símbolo da nossa cultura nacional. O Brasil se resumiu a uma grande piada. O Brasil se resumiu a essa inversão de valores total, e eu fico muito triste enquanto cidadão, eu acredito que parte da população também, quando a gente teve aí um lapso de 4 anos de um governo mais focado em dirigentes e ministros técnicos, em diminuição do Estado de todas as formas, diminuição de estatais, diminuição do número de ministérios, diminuição do número de funcionários públicos. Está voltando agora por um caminho que a gente já viu que não prospera, que já chega em lugar nenhum e que é autofágico. Esses são os grandes primeiros passos que estão sendo tomados no momento que o governo ainda nem toma posse. Isso é uma parte importante da gente dizer.
fazer. A gente vê aí alguns futuros ministros já falando como ministros de Estado, já fazendo coletivas, e toda a imprensa ali, Globo, tal, estão todos os microfones ali na frente dele. E a gente já vê o ha-ha-ha, hu-hu-hu, de todos esses repórteres, já todo mundo feliz com o sucesso do desastre, Paulo. Muito bem, Conrado, esse ponto que você traz em relação à Lei 3.303 de 2016, ele é muito válido da gente esclarecer aqui para a nossa audiência, porque essa lei que o Conrado cita foi uma lei criada, inclusive na gestão de Michel Temer, e eu trago aqui o inciso 2 do artigo 2º dessa lei, que é o grande ponto de discussão hoje, que inclusive pode atrapalhar a posse de Aloysio Mercadante, a depender da interpretação, né, Conrado? Porque no âmbito jurídico sempre uma interpretação é o que colabora nesse momento. Mas eu vou ler aqui esse inciso. Abre aspas. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria de estatais de pessoas que atuaram nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha política eleitoral. Lembrando, Tomé, que Aloysio Mercadante, de acordo inclusive com a campanha de Lula, foi o coordenador de programa de governo. Então, não há a menor dúvida que a lei estará sendo infringida caso ela não seja alterada ou não haja também um jeitinho interpretativo brasileiro que é muito peculiar nesse país, né? Mas tem uma saída. Já encontrei a saída aqui. Vamos lá. O cargo do Mercadante no PT, coordenador do programa de governo. Bingo! O PT não apresentou o programa de governo. Logo, Aloysio Mercadante não trabalhou nessa questão, então está livre. Pode assumir o BNDES. Maravilha! Essa é uma boa solução, Senhor. Por favor, Tomé, me ajuda aí nessa história. Então, nós temos uma indicação em que, na lei atual, já está sendo infringida. Paulo, o PT pode tudo. A gente vê isso desde lá de trás, desde o início da campanha. Tudo que é possível ser feito para que o PT possa se manter no governo do jeito e da forma que ele quer, é feito. A gente percebe isso porque as nossas leis são interpretadas e são essas interpretações que dão margem para que eles façam o que querem com o nosso país. Mas o que mais impressiona é que lá atrás, a figura do Alckmin ao lado do Lula seria para tentar passar um certo equilíbrio para o mercado, uma certa tranquilidade, e todos nós imaginávamos que eles viriam com toda a equipe do PSDB, desagradando a base do PT. Mas após a eleição, a hora que o Lula voltou a sentir forte, né, eleito o presidente do Brasil, ele colocou a sua base, a base do PT, que tanto está desagradando a todos nós leitores. Pessoas que já tiveram cargos públicos no passado, se mostraram incompetentes para tudo isso, muitos envolvidos em corrupção, e hoje nós estamos vendo novamente eles voltarem. E estão brigando internamente, é perceptível essa discussão interna entre a turma do PT e a turma do PSDB. E é essa a preocupação hoje que nós temos para onde vai o nosso país. Agora, Serrão, do ponto de vista prático, o que a gente pode esperar de um Aloysio Mercadante, que é um petista raiz, que é alguém da altíssima confiança de Lula, à frente de um banco desses? Olha, a ideia do PT é retornar àquela velha política do BNDES de fazer o esquema com as grandes empresas brasileiras, sobretudo as empreiteiras, que vão receber dinheiro do BNDES para atuar no exterior. E lá no exterior, elas geram empregos, geram consultorias, e essas consultorias geram remunerações. Quem pensa que não vai ser isso, está se iludindo. Então, esse é o modelo. Esse é o modelo que tende a se repetir. Que essa é a maneira como pode haver aí o prestígio, a retomada do prestígio internacional, tanto que vários paisecos aí, ligados ao Foro de São Paulo, já estão em cima do PT para, opa, vem cá, vem ajudar, PT, vem socorrer, me dá um dinheiro aí. Já estão correndo atrás daquele dinheiro que sabe que se pegar do Brasil, depois não precisa pagar, não precisa prestar conta, fica secreto,
como a maioria dos investimentos que o PT fez lá fora e estão aí sobre a rubrica secreta. O BNDES não deu a devida transparência para isso, houve toda uma cobrança parlamentar para que essa transparência ocorresse, mas o artigo 37 da Constituição não se aplicou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, ficamos a ver navios, o dinheiro foi usado lá fora em vez de ser empregado aqui dentro. E a gente sabe, teve denúncias claras, várias publicações denunciando, a Lava Jato denunciou que muita dessa grana das obras lá de fora mantiveram altos esquemas de corrupção. Teve até a Lava Jato do Peru. A chamada Lava Jato do Peru foi um caso evidente de dinheiro do BNDES que foi usado para irrigar a campanha de roubalheira lá fora, mandando grana para a turma daqui. Quem foi beneficiado? A impunidade continua aí, garantindo que não apareça esse nome. É o dinheiro oculto. O dinheiro roubado aqui do Brasil, fica tranquilo, está lá fora, investido em imóveis. Está lá guardadinho, na boa, protegido, e o crime compensou e muito. Ô, Conrado, essa mudança, que inclusive terá que acontecer caso o Mercadante efetivamente assuma o BNDES, ela abre o espaço para outras indicações de nomes muito semelhantes, né, com um perfil parecido ao de Mercadante. Aquele petista raiz, que é militante, que participou da campanha, enfim. O certo aparelhamento estatal que a gente viu no Brasil acontecer há tantos anos está de volta. A gente já viu, inclusive, uma grande guerra por esse butim. Butim, o que é? É os destroços de uma guerra, os destroços de uma invasão sendo feito. Nós já estamos vendo, mais uma vez, todos os ministérios sendo enfatiados entre os seus interessados. Só Simone Tebet, né, a ingênua ali, né, a virgem de Taubaté, que vai ficar a ver navios no Ministério do Vento. O que a gente consegue perceber também de maneira muito clara aqui, Paulo, é que quando a gente pega a imagem desse novo governo, são as mesmas fotos das pessoas que tu sempre viu que já tiveram envolvidos em outros grandes problemas. Tu vai pegar aqui, por exemplo, tem agora o Rui Costa, que lá pagou milhões por respiradores na Bahia, não foi lá no Mensalão, não foi no Petrolão, foi agora, né? Comprou de uma empresa que vendia maconha lá e sequer receberam esses respiradores. Estão vendo aí o Flávio Dino, que foi um senador comunista, né? Está sendo tomado Ministério da Justiça. Se a gente pensar as grandes violências do século XX, que foi o século que mais matou gente, o que tinha mais matado gente anteriormente era o Império Romano, o que mais matou gente foi o século XX, foi feito por grandes estados comunistas, como a gente teve Stalin na União Soviética, como a gente teve o Mao Zedong na China, que mataram milhões de pessoas. Tanto que o próprio comunismo ele é visto, os símbolos comunistas, eles são vistos naqueles países que sofreram de fato o comunismo, como a Polônia, como a ex-Iugoslávia. Tu não tem como utilizar esses números externamente, porque tu vai preso. Ele é levado ao nível do nazismo. E só para encerrar aqui, para a gente ter noção, o comunismo, enquanto partido, deveria ser proibido até mesmo no Brasil, já que um dos seus atributos, dos seus objetivos é o fim do Estado Nacional, o fim da soberania nacional. E é isso que a gente está vendo acontecer no Brasil já a partir desses primeiros momentos que sequer o Lula tomou o poder ainda. Agora, vamos chamar o VAR aqui rapidinho, porque o Flávio Dino sofreu um downgrade ideológico, né? Ele era do Partido Comunista do Brasil e agora ele é do Partido Socialista do Brasil. Então deixou de ser rotulado como comunista para virar socialista. O que isso significa? Porcaria nenhuma. Tomé, para a gente fechar. Olha, momento delicado do Brasil. Nós estamos vendo a base do PT novamente, né, tomar conta do país. As ações que foram feitas no passado estão sendo repetidas agora da mesma forma, sem diferença alguma. Estão falando em inchar estados, em fazer novos ministérios, acabar com políticas que estavam dando certo no governo Jair Bolsonaro. São muito antagônicos a tudo o que nós vimos acontecer nos últimos anos, que estava levando o Brasil para um desenvolvimento. A notícia boa é que hoje a gente tem clareza de tudo isso. O Brasil está muito mais informatizado do que era no passado. Eles não vão ter a mesma facilidade de aparelhar o país como aparelharam no passado. E a população está
está politizado. Existem milhões de brasileiros que vão estar de olho, fazendo objeção para que não aconteça para o Brasil o que a gente realmente espera que não aconteça, que é o Brasil do PT, que é o Brasil voltado ao progressismo e, quem sabe, até pelo que nós estamos vendo, ao comunismo.